Então, eu vou me apresentar. Eu sou Luciana Pellegrini, eu sou psicóloga e arteterapeuta. E hoje eu vou falar com vocês sobre o relacionamento entre pais e filhos na pandemia. E eu tenho aqui como parceira a Cris. Se apresenta, Cris. Áudio, né? Tá me ouvindo? Estou baixinho, mas estou. Eu acho que o seu áudio está... Acha? Acho que ele está oscilando. Será Não. que é a internet? Peraí. Eu já até mudei a internet. Agora deu para ouvir, mas aí deu uma pausa. Agora, acho que entrou. Tá oscilando ainda. A nossa tá boa. Não, tá oscilando, tá indo e vindo. De vez em quando eu te escuto. Não sei nem o que é, porque eu já pensei tudo que podia ser de som. Agora eu te escutei baixinho. De vez em quando escuta, de vez em quando eu baixo o som. E some. Melhorou? E Agora agora? sim. Tá Oi? ótimo. Ah, Oi. então tá Agora eu tô ouvindo. jóia. Sou Cristiane Geroles, vou continuar minha apresentação, né? Psicóloga e arteterapeuta. E Luciana me convidou para participar com ela junto dessa live falando dos relacionamentos entre pais e filhos, né, Lu? Isso. E a gente vai começar então, né, a falar do nosso tema. E eu tenho uma ajuda aqui da Cris. A gente vai falar sobre como deve ser a proposta para o profissional de saúde, né, que aqui no caso somos nós, arteterapeutas. Então, algumas questões que a gente colocou aqui como sendo necessárias seria perceber a realidade econômica dessa família, né? Porque as famílias estão nesse momento tendo diversas necessidades, inclusive tendo a necessidade de manter seus empregos, de controlar essa economia, né, familiar. Isso tem alterações para a família, né, como um todo. Vai ter reduções de salário se caso haja uma demissão, né? Então, são perdas que também essa família, no momento, vai entrar em contato. E também outra questão seriam as perdas por abandono, perdas por internação, perdas pela morte, né? Que a gente tem tido um número expressivo de mortes. Então, essas seriam algumas das informações, assim, orientações para o profissional de saúde. Outra questão seria o conflito familiar. Como é que essa família tá se dando? Como é que essa família está se relacionando? Né? Se existe algum conflito entre os familiares, se as crianças estão bem, e orientando aos pais também, dar suporte às crianças se houver sofrimento, e ocorrendo sofrimento, e sugerir a continuidade do atendimento, caso ele já esteja ocorrendo, para que a gente mantenha essa rede de apoio para eles, né? E, por último, a sugestão de materiais, né, da aquisição de materiais, se for possível, para que a gente continue o atendimento regular da criança, ou então prover essa criança do material, fazendo kits e pedindo para a família, alguém da família vir buscar, né, no consultório, coisas do tipo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, né? Falamos um pouco da orientação ao profissional, arteterapeuta, e agora a gente vai falar um pouco da orientação aos pais. Então, nesse momento, quais seriam as primeiras orientações para esses pais, para essa família? Uhum. Cris, pode falar isso um pouquinho para a gente? Posso. Logo que começou a
a pandemia, né, a minha maior preocupação foi logo buscar uma orientação, um suporte para os pais, principalmente dos meus pequenos, né? Por quê? Porque ele para aprender e para conseguir lidar com a situação que estava, né? Um caos, né? Todo mundo obrigado a ficar dentro de casa. Então, uma das coisas mais importantes que eu ressaltei com eles, mandando mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, né? Seria, assim, uma rede de sustentação a esse pequeno, adolescente, conversando com eles, né? Explicando o que é a pandemia, o que está acontecendo, porque todo mundo foi acometido repentinamente a ficar dentro de casa. Então, se nós adultos já não estávamos compreendendo, imagine, né, criança, adolescente, sem entender direito, né, essa situação toda, né? E conversar com eles, trazendo essa questão dos sentimentos, né? O que eles estão sentindo, o que eles estão percebendo nesse momento agora, né? Super importante dar essa acolhida, nunca diminuir, né, o que essa criança, o que esse adolescente traz, mas sim ouvir, né? E dar. Nunca minimizar, né, a queixa da criança, Nunca minimizar. torná-la, Isso, validar essa queixa, né, que ela isso. está sentindo, às vezes não sabe expressar, mas ela Hum, tem manifestado, mas não sabe concretizar isso no é. verbal. Aí a gente tem Nesse que... momento, nas relações familiares, o mais importante, né, na primeira, né, primeiro impacto, é justamente conseguir dar uma acolhida, conseguir dar uma escuta, né, para que as coisas venham à tona, para que esses sentimentos venham e para que a gente consiga trabalhar. Então, a primeira orientação que eu dei foi essa, né, com os pais, e perceber se aconteceria alterações, tipo repetições, assim, muitos choros contínuos, né? Quais seriam essas manifestações? Porque, assim, o mundinho deles foi fechado, como de todo mundo. A gente foi convidado a ficar dentro de casa. Então, ficar dentro de casa, eles nos não estavam isolarmos direito o que estava acontecendo, né? Essa Uhum. acolhida, nunca minimizar o que a criança ou adolescente está sentindo. Pelo contrário, você tem que sentar, Uhum. ouvir, valorizar, prestar atenção que aquilo para a gente trabalhar. Porque senão a gente cria aquele distanciamento, né? Então a gente tem que ter o conforto de trazer isso, né? Então, assim, a Uhum. orientação, eu dei essa orientação para os pais para que trabalhem em conjunto para que a gente conseguisse mitigar um pouco esse impacto da pandemia logo no primeiro momento, né? Uhum. Uhum. E como é que a gente pode orientar a criança para colaborar na organização da casa? Isso é uma coisa também, né? Uma situação que agora a gente está vivenciando, que a gente fica o tempo todo dentro de casa, né? Consumindo todos os produtos que pode, e eu até comentei com você, né? Eu nunca gastei tanto detergente na minha vida como atualmente, né? Então, imagina as crianças como estão nesse momento. E aí, o É, que que você acha? então, a gente foi acometido, né, como todas as famílias, né, a ter que trabalhar de casa, além do que a gente perdeu nossa ajudante. Então, a gente tem que trabalhar de casa, né, a gente tem que ter produtividade, a gente tem que cuidar da casa, cuidar da alimentação, cuidar nesse tutor do ensino do filho, né, pode ser ele pequeno, pode ser ele numa idade maior, né, conseguir manter a organização, a limpeza da casa. Olha quantas funções foram colocadas todas no mesmo tempo, a gente tendo que dar E conta. a gente De quer repente, absorver tudo isso, né? né? De Não repente. é, não Uhum. é uma coisa só. Fomos colocados nesse lugar. E assim, eu coloco que é muito importante que os membros da família percebam como é importante a gente dividir as tarefas. Estamos todos no mesmo ambiente, Sim. estamos todos na mesma casa. Então, nada mais do que Uhum. interessante e importante eles entenderem que, poxa, agora o papai está trabalhando, a mamãe está trabalhando, né? Então, assim, tem Eu um tenho um momento, momento de estudo e um momento também tem que de estudo. participar, Então, né? Na vamos hora dessa organização da casa. trazer eles para essa divisão de tarefas, Lu, dar uma Uhum. orientação assim, de, nossa, eu faço parte desse grupo, eu pertenço a esse grupo e eu consigo dividir junto com eles essa Uhum. responsabilidade também. De acordo com a idade, né? Pode ser ajudar a tirar uma mesa de café, pode ser botar as almofadas, né? Almofadas, almofadas Uhum. no sofá. É, Tudo todos isso de acordo, né? De acordo com a a função. faixa etária. A faixa etária um pouquinho maior, a gente vai ajustando, né? Por exemplo, eu tenho filhos Uhum. jovens adolescentes, jovens adultos, né? Nem mais adolescentes. Eu botei um papel no freezer e falei, cada dia da semana um vai fazer o almoço, sabe? Mas para Uhum. trazer essa responsabilidade e essa relação de grupo. Nós fomos convidados, né, a ficar Uhum. junto com esta família
integralmente. No mesmo espaço a gente trabalha, a gente tem a área de lazer, a gente tem um lugar, né, de comer, quer dizer, tudo no mesmo espaço. A gente não sai. Isso. O espaço é um espaço único para tudo. Isso. Para Então, todo mundo. para todo mundo. Então, nós Isso. temos que aprender justamente, é um ótimo momento para fortalecer essas relações, né? A gente Isso. aprender a Os lidar com o vínculos, outro, né? aprender a ver Os vínculos que a gente, na primeira infância, nos primeiros meses, a gente faz com os pais, nesse momento a gente está resgatando esses vínculos e cada vez mais fortalecidos, né? A gente está tendo uma grande oportunidade de resgatar esses vínculos. Isso é uma questão importante para esses pais, né, que a gente está aqui Sim. mencionando, né, comentando. É porque o primeiro núcleo familiar é a família. Aliás, o primeiro Isso. núcleo social, né, é a família. Social. Então, como que a gente vai, né, fortalecer essa estrutura de base para que ele lá na frente ele consiga se relacionar nos outros grupos também? Então, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar isso. Todo mundo, gente. Sim. Né? Eu, você, todos fomos acometidos Todos. dessa mesma situação. Isso. Nesse E momento está agora. todo mundo refazendo essa questão dos vínculos entre a gente também, né? Os adultos também estão fazendo isso, porque tanto essa situação do vínculo da criança é importante, como o nosso com eles também. Porque nesse momento a gente é mais que o cuidador, a gente é o protetor também dessa situação que nós estamos vivenciando, né? A gente também está vivendo coisas novas e temos os nossos receios também, os nossos medos, as nossas dificuldades de lidar com essa situação. Então, a gente está tendo essa oportunidade de de fortalecer esses vínculos, inclusive a proteção que nós damos também, né, naqueles primeiros meses da criança, né, 7, 8 meses, que a gente vai fortalecendo esses vínculos, vai promovendo, né, como cuidadores, como aquelas pessoas que estão na função de pais, né, então a gente está conseguindo agora refazer esse vínculo. Então, para quem não tem essa possibilidade, quem estava ficando muito tempo dentro de casa, muito tempo fora de casa, não tendo o espaço e o momento com os filhos, nesse momento eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade, realmente, de refazer esses vínculos, né? E a gente, Isso. né? Então está tendo esse espaço agora nesse momento, né? E uma coisa muito importante a gente perceber se essa criança entra em desequilíbrio, né? Se a gente perceber que ia aparecendo assim um choro contínuo ou um isolamento ou um sofrimento, né? Por exemplo, eu vou contar parte de um caso aqui, né? Tem uma menina que ela começou a chorar muito, uma menina que eu atendo, chorava continuamente, e a mãe me ligou preocupada, dá para antecipar esse atendimento? Eu falei, sim. E aí eu fui conversar com ela, né? Ela tem 11 anos. E ela estava com medo da morte. Medo que o pai, que é médico, né? Ele fez o exame do Covid, que desse positivo, que ele teria que ficar numa outra casa e tudo. Isso é um medo legítimo. É um medo real. Então, assim, nós estamos sendo acometidos, como eles também, dessa situação de insegurança, de inconstância. Mas, aí vou reforçar, super importante nesse momento agora, o diálogo e o discurso, para esclarecer cada vez mais as coisas que estão acontecendo e até para eles entenderem melhor o que é a pandemia, né? Como é que é, né? O que está acontecendo de fato. Demora um tempo, nós levamos um tempo para assimilar. Eles também estão levando um tempo para assimilar. Então, ter essa delicadeza de olhar as pessoas que estão em casa e perceber que vai demorar, né? Que a gente precisa de um tempo para essa elaboração, para esse entendimento, é perfeito nesse momento de pandemia, né? Tem um assunto também, uma coisa muito interessante que aconteceu, né? Com relação ao atendimento. Uma menina que eu atendo é uma das mais novinhas que eu atendo, né? E aí eu orientei os pais, como é que eles iam, né? Lidar com essa situação toda, né? E aí, de repente, eu fui fazer um atendimento com ela virtual, né? A primeira coisa que ela me perguntou, até te contei, né? Ela falou assim, tia, você é velha? Aí eu, na hora, não entendi o você é velha. E na mesma hora ela virou e respondeu, não deixou nem ela, falou assim, você não é velha. Aí no atendimento, né, online, né, você participa e ela estava no quartinho dela, né, tinha uma casinha de boneca enorme, e ela começou a brincar com as bonecas. Entra e sai da boneca, você é velha, você fica dentro de casa, você sai, você é nova, sai. Aí eu comecei a conversar com ela sobre o que era a pandemia,
entendeu? Quais os cuidados, quem eram as pessoas, né? Ah, tem que tomar, porque ela tem uma estrutura familiar onde ela vai para a escola Uhum. e depois de tarde ela fica na casa da avó. E ela não estava podendo ver a avó. Então eu não posso ir lá, né? Estou com saudade. Uhum. E ela quis me perguntar se eu era. Uhum. Deu uma travada. Conversar Uhum. com ela o porquê a cabeça dela demora um tempo, essa deu uma travada, demora um Deu tempo uma... dessa ação, né? Uhum. Como é que ela pode, né, entender esse momento, Conteúdo, como é que ela né? vai lidar com essa dificuldade? Aham. É, deu uma picotada, não sei se você pode repetir, Cris, o que você Posso. estava falando, deu Então, uma, essa deu menina, uma... o que aconteceu? Ela não estava entendendo ainda direito, essa questão da pandemia, ela tem que ficar dentro de casa, ficar longe da avó, que ela não podia ver a avó. Aí ela me questionou se eu Uhum. era velha ou não, porque ela estava com saudade de ir no atendimento, mas na salinha. Então, se eu não era Uhum. velha, eu não corria risco. Então, ela podia ir na salinha. Eu tive que explicar a ela que Por que que ela não, não que podia ir, né? uma série de outras coisas que estavam envolvidas. Não era só a questão de ter mais idade, né? E aí ela conseguir verbalizar, conseguir esclarecer, entendeu? Essa situação toda, Uhum. né? Uhum. E o áudio, veio o E áudio aí, tá ruim, eu não é, tá, tá dando umas travadas, mas vamos indo, né? A gente, à medida que for, a gente repete e tá vai bom. conversando aqui, o pessoal vai tendo um pouquinho de tolerância, porque, né, estamos num momento em que a internet tá valendo tudo, né? E tem essas intercorrências aí. E como é que a gente pode lidar com o sofrimento, né, e os sentimentos da criança caso ocorra o desequilíbrio desse humor? Eu sei que você já falou um pouquinho, Uhum. e você tem alguma coisa assim para completar? Eu, por exemplo, tive É, uma situação recente de uma paciente minha que a família mudou-se de lugar. Então, nesse momento, isso trouxe uma instabilidade que a gente teve que dar suporte a essa criança. E o suporte, né, para a tia também, que no caso é uma pessoa de referência, porque é a cuidadora, é a mãe que ela conhece. E não podendo ficar, porque aí tem essa questão de baixa renda, né? Não podendo permanecer na casa em que ela morava, que também não era uma casa sem com os pais, era uma casa onde já viviam os parentes, onde já viviam os primos, mas não aquele núcleo familiar, pai, mãe, né? Porque ela é criada por essa tia. Então, agora aconteceu essa questão de ter que mudar de residência assim inesperadamente. E aí, como lidar com essa questão, né, de sair de uma família que você está preservado, que você está mais ou menos habituado com aquele ritmo, né? Essa limpeza constante das coisas, essa preservação de si, lava a mão e faz todo aquele ritual, e de repente você tem que se dar conta de, não, eu não posso mais ficar aqui, que essa minha família não está, né, me dando conta de dar o suporte que a gente precisa, financeiramente não está bem, então eu vou para outra casa de outros parentes. Então essa criança precisou desse suporte para a gente também explicar que houve necessidade, por conta, e era uma criança bem agitada, assim, bem tem uma questão de rejeição muito grande, e nessa rejeição ela já extrapola um pouco esse contato comigo. Ela tem muita necessidade de que eu peça para ela estar junto, e a gente faz um trabalho de grupo com as outras crianças, e ela sempre quer, não, eu vou ser sua ajudante, eu quero ser sua ajudante. E aí, quando eu coloco, em algum momento, se ela quiser ser minha ajudante e eu der essa função para ela depois quer, todos os momentos ela quer ser ajudante e não abre para nenhuma dos colegas. Então a gente está fazendo um trabalho de criança em grupo e ela quer ser ajudante, hum, quer ter a preferência e não tem como a gente substituir isso. Então tem que ser uma conversa orientando e orientando também essa necessidade de mudança, essa necessidade dessa tia resolver essa questão de moradia, de local de moradia e em contato, né? Então
isso ficou assim difícil para ela ter que morar em outro ambiente com outras pessoas, ter esse contato com pessoas com hábitos diferentes. Como é que eu vou lidar com isso agora? Como é que essa dinâmica nova familiar, está lidando com essa situação? E o medo, né, dessa criança, né? Se eu já tenho que ter um certo cuidado nessa família, como é que vai ser me adaptar com um novo criado? Né? Será que eles vão me dar atenção? É isso, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que dar suporte, né? Está acometido de diversas variáveis hoje em dia, né? Com relação Uhum. à pandemia. Então, assim, isso mostra como a gente tem que ver essa criança dentro desse contexto todo. Ela não está separada, né? Ela está dentro desse contexto. Vou botar fone para ver se melhora. Ela está dentro desse contexto. Melhorou? Melhorou. Melhorou, Está Luciana? bem melhor. Melhorou. Está bem melhor. Vou botar aqui. O meu vizinho resolveu escutar futebol. Então tem que ser de fone Acontece, mesmo. né? Então, E a aí, gente tem que prestar atenção justamente assim, a criança, né? Como é que a gente está sujeito a diversas variáveis que estão acontecendo. Então, assim, tem que olhar no contexto geral. Todo mundo está passando por um contexto completamente diferenciado de que nunca viveu antes. Então, a gente tem que prestar atenção nessa totalidade. Essa criança que se apresenta, né? A gente vai observar ela e ver isso. Agora, existe sim, né, alguns sentimentos que são esperados, tá? Como nós temos um dia que a gente está bem, um dia que a gente não está legal, existe esses sentimentos. Então, assim, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: não é porque a criança está chorando, porque a criança hoje está mais quietinha, de que ela está acometida de alguma coisa patológica. Então, a gente tem que saber diferenciar muito bem isso, tá? Ela, sim, nós temos que prestar atenção, nós temos que tomar cuidado nesse sentido e perceber, olha, como nós estamos tendo essa variação, eles também estão. isso também tem, lógico, né? Se o nosso humor, né? Tem dia que você acorda, não quero fazer nada, tô de mal com a vida, porque eu tô presa dentro de casa. E aí é que entra o seguinte: nós temos, né, nesse momento agora, que mostrar mais ainda, né, para os nossos filhos essa questão da fragilidade, da vulnerabilidade. Nós também estamos nessa situação. Então, mostrar para eles que nós estamos na pandemia juntos. Não foram eles que foram acometidos da pandemia e colocados no lugar. Porque, olha só, na cabecinha deles, o que acontece? Eles demoram um tempo para abstrair. Então, quando a gente fala assim, a pandemia está no mundo. O mundo deles é a escola, né? É a casa, a escola, aonde ele vai fazer, né, natação, tem os amiguinhos, tem o shopping. Esse é o mundo deles. Quando a gente fala mundo, eles não entendem essa proporção de mundo. Então, você tem que sentar com essa criança, você tem que conversar, você tem que trazer ela para essa realidade e comprometer ela no seguinte formato, assim: olha como é que é importante, a tua ajuda vai reverberar lá na frente. Você lavando as mãozinhas, usando a máscara, olha como é que isso vai ser importante para que lá na frente você também, que faz parte deste mundo, né, compreenda como está melhorando. Tem uma criança que ela não entendia essa relação de mundo. Eu falava, e na cabeça ela ficava mundo, né? Aí eu pedi para ela desenhar. Vamos desenhar. Quero que você se faça, né, neste mundo. Você desenha o mundo. Aí lidando com o nosso pouco material nesse momento também, né, Cris? Que a gente também está se inventando, né? Se reinventando para trabalhar com a criança na arte terapia, né? Porque como a Luciana falou no começo, né? O que a gente tem feito, né? A gente está atuando enquanto arte terapeuta com crianças, mas a gente combina com os pais deles comprarem o mínimo de material para que a gente possa atuar, ou a gente tem feito kits, né? Kits daquele material básico, assim, que você saiba que possa utilizar. E é muito interessante que, às vezes, as crianças, elas têm me trazido soluções. Elas têm me trazido estratégias de como utilizar o material, entendeu? Então, dessa criança em especial, eu pedi para ela fazer esse desenho dela no mundo. Então, para ela ter ideia de quem é ela, de que participação que ela tem no mundo. Aí ela fez. E aí depois ela falou assim: tia, eu acho que eu vou botar umas palavras bem boas para esse mundo, né? Porque ela é muito novinha, né? Aí ela começou a falar algumas coisas, começou a escrever, ela me ajuda, a gente foi escrevendo,
dentro e fora do mundo, né? O que que você quer de bom, pereré, né? E aí ela escrevia as palavras lá e eu falava, ah, bota mais essa palavra, que tal essa daqui? Dia vai me ajudando, né? Então, assim, dá para funcionar. É um trabalho super interativo em termos que a gente consegue ter um bom lugar, uma boa escuta da criança, um bom desenvolvimento, né? E é um lugar onde a gente vai treinando, né? Por exemplo, como é que a gente faz, né, para a criança, para amenizar esse lugar, né, de impacto, logo no princípio, né? Quais são as estratégias? Rotina, porque a rotina não orienta só assim, café de manhã, escola, né? Fazer o dever de casa, não. A rotina, ela também dá uma estrutura psíquica. Ela dá uma ordenação mental do que está acontecendo, né? Que de repente ela ficava, né, na escola e depois ia para casa da avó, ia para outras funções. Existia a função de outros cuidadores, que agora não tem mais. Então, agora são os pais em tempo integral. Agora são os pais em tempo integral. Isso era dividido, né? Por exemplo, ia para casa, né, da avó, né? Essa menininha. Eu tenho um grupo aqui na ilha que elas iam para tipo um espaço recreativo, onde faziam o dever de casa, né? Ficava com a criança na parte da tarde. Agora não tem mais. Essa função toda ficou para o pai também. Como é que ele está lidando com essa situação toda? É mais um acúmulo, né? Sim, mais um acúmulo. E aí, como é que a gente vai orientar nesse momento, né? É super importante, Lu. A internet, né? Além Os de aplicativos. Isso, além da gente ter, né, o atendimento com as crianças, eu acho que é super essencial ter esse acompanhamento também com os pais, porque como nós também somos, né, acometidos, né, às vezes está um dia legal ou não, a gente também precisa saber dos pais como é que eles estão lidando, que além de lidar com os sentimentos dele, com as situações deles, eles também estão tendo que lidar com a situação do filho, né? Se o filho está legal, se o filho não está. Então a gente tem que aprender, né? É um outro olhar. Nós fomos convidados a este outro olhar, né? Este outro lugar do cuidado, né? Então a rotina é interessante. A gente tem que ter que tomar cuidado com os celulares e o computador, né? É que normalmente a gente já faz, né? Esse controle, tem que controlar o celular. Isso já é uma situação que antes era com a televisão, agora é com a televisão e o celular, porque ficam muito tempo jogando. E se a gente não der esse controle, a criança fica muito afastada da família, né? Fica muito deslocada. E isso, nesse momento, não é bom. É importante que ela esteja integrada naquele, né? Naquele núcleo familiar. É importante que ela faça parte, né? Que ela esteja nesse movimento de fazer parte. Você ia falar do risco. Pois é, os celulares... Do risco da internet. Outro dia até colocou na televisão, que é um risco real. Então, assim, por mais que a televisão, né, e o computador, né, e o tablet, né, o próprio celular, seja uma forma de distração, uma forma dela entrar em contato com outras pessoas, também é um risco que a gente tem que tomar cuidado quem é que está do outro lado. Então, assim, esses sites onde ela está visitando, isso é real. Eu sempre falo, olha, fique orientado, né? Manter assim um tempo para utilização e outro tempo para que elas joguem, para que elas tenham outras atividades, ou Lu, simplesmente que elas não façam nada. Porque eu acho super importante também ter o tempo de descansar, ter o tempo de ficar à vontade dentro de casa. Não é porque está dentro de casa que tem que fazer 200 mil funções e botar 500 mil horários. Eu acho que quando começou a pandemia, todo mundo entrou nesse boom, né? 500 mil cursos online. Vamos fazer. E a gente está dando conta, né? Eu, por exemplo, eu quero assistir um monte de live, não consigo. Eu vou anotando, quando daqui a pouco passou. E aí eu fico assim, um sentimento de muita pena, porque não estou dando conta de fazer da agenda de live. A rotina, ela é essencial, sim. Ela dá uma ordenação, né? Quando você ordena fora, você vai estar ordenando também dentro. Principalmente na criança que está nessa fase de estruturação, né? É lógico que a gente percebe muito, por exemplo, alterações do sono, alterações, né, alimentares nesse momento agora. A gente está percebendo muito. Por quê? Está dentro de casa, está comendo. Alterações do sono, que às vezes vai dormir mais tarde e acorda mais tarde. Quer dizer, do mesmo jeito que a flexibilidade, por um lado, ajuda, por outro lado, a gente tem que estar atento. Né? A gente tem que saber medir.
Então, sim, olha quanto trabalho que nós, familiares, temos que ter, né? Independente é, do filho de que idade esteja, a gente tem que estar sempre alerta, sempre olhando nesse lugar, é, né? isso aí acontece, né? Acho que com todo mundo, independente do filho, de que tamanho seja, porque a gente tem passado isso também enquanto mãe, né? Tem Ah, tido sim. as Eu digo que a minha surpresas casa, dentro de eu casa, digo que a né? minha casa é uma casa viva. As coisas aparecem aqui, aparecem lá do outro lado, não tem perna, né? Porque não tem como, né? E Sim, outra coisa que tem que estar na cabeça. Gente, não tem como ficar o tempo inteiro naquela ordenação, naquela organização que a gente tinha antigamente. Não dá, não, entendeu? não dá. É, A gente fica assoberbada com isso, mas chega um limite que isso. você. Aqui, por exemplo, a gente resolveu fazer uma adaptação nova. Eu saio da cozinha e quem entrou foi minha filha. Vai fazendo, experimentar experiências, quer dizer, e no caso é adulta, Uhum. né? Se reinventando também, agora é É, quitutes, né? São, né, as é. receitas experimentando, experienciando, mas essa é a realidade de uma mãe de adulto já, né? Eu Ainda também, que tenha alguém escreveu aqui, né? Agressividade. Eu também percebo, às vezes, um pouco de agressividade. Essa isso, é, agressividade, ela vem muitas vezes relacionada, né? Assim, a gente tem que ter esse diálogo, esse discurso, saber o que que está sim. acontecendo. Muitas vezes os pais estão, assim, numa louca produtividade para o trabalho, que eles têm que No dar conta de trabalho. 500 coisas, eles não estão conseguindo dar conta deles, que dirá dar conta dessa funcionalidade toda Durante, da casa. Então, sim. assim, é preocupante? É preocupante, né? E você tem que estar em alerta. E você tem que chamar esses pais quando a gente está em atendimento, né? E falar, olha só, vocês é que são Isso. adultos da relação. Vamos trabalhar nesse momento agora um Dizer espaço que onde estão. vocês possam Isso. colocar. E aí entra muitas coisas que ajudam nesses momentos de agressividade. Criança tem uma energia que não acaba. Nunca. Sim. Então, Está assim, ligado 220. A gente fica, né? nossa, Um eu fico atendimento com essa. exausta, É muita entendeu? atenção, né? E eles, para eles tá bom, dando acabou, querem mais, mais e mais. Isso. Atividades onde eles mexam o corpo, né? Isso é muito importante. Sim. Eu às É. vezes faço, Muito né, bom. com meu cliente Sim. online, né? Mas eu peço às vezes para os pais se orientarem assim. Pode botar uma aula de ginástica, Uma pode botar alguma música, coisa de né? dança, Isso. entendeu? Tem Mais muito agitadas. aplicativo agora, né? Muito aplicativo promovendo e oferecendo ginástica, yoga. Se a gente procurar, tem muita, assim como nós temos as lives e tal, que não tem uma cobrança, tem muito aplicativo também que não tem valor nenhum. E se você puder fazer essa atividade em família, vai ser muito proveitoso, né? Isso, Evita eu que a acho, criança vá para o eu acho celular super e interessante, fique entendeu? Fazer jogando. essa atividade em família. Pode até, né, combinar, vai todo mundo, né, fazer uma live lá uma live não, uma aula de ginástica, De alguma coisa assim. ginástica. Mas também pode ser ensinar a criança a respirar. Essa aula de meditação, essa respiração, Uhum. entendeu? Eles gostam de relaxamento, né? É tipo uma imaginação Sim, ativa, onde você vai dirigir, onde você vai induzir aquele lugar, né? Também é gostoso. Um olha, conto, tem uma uma. história. E Isso, esse eu tenho uma recurso experiência. agora, só um pouquinho para Uhum, terminar. Esse recurso tá. agora do computador, ele ajuda a gente a partilhar até a tela, né? Quando você quiser fazer alguma Uhum, coisa, você consegue muito bem entrar e, né, partilhar com eles uma história, alguma coisa nesse sentido. Isso também abaixa um uhum. pouco a ansiedade. O que acontece? Nesse momento Nossa, agora, a ansiedade fica assim, o estresse. Se a gente for botar na isso. pilha tudo nesse sentido, daqui a pouco ninguém está se Uhum, aguentando. Então alguém tem que ir puxando a corda, né? Olha que importante, eu sempre trabalho nesse sentido. Cada vez que você pega e pergunta, né, qual é o seu sentimento? O que você está sentindo com relação a isso? A pessoa, mesmo que ela esteja assim, ela vai ter que parar e se centrar. Aí eu já estou puxando ela para um centramento. Ah, o que uhum, você está sentindo agora? Eu vou dando uma aterrada naquela pessoa. Com isso, uhum, o próprio ritmo, o próprio nível dela que estava acelerado, ele vai começando a dar uma diminuída. uhum, Ela vai uhum. respirando muitas vezes e faz até assim, ó. Até para me responder, significa já baixou, já conseguiu respirar. Opa, tá chegando aqui. Aí a gente começa a ter esse diálogo, esse discurso. E treinar as Uhum. crianças nesse lugar, né? Falar sobre essa questão, né? Fala, Lu, qual é a Então, tua experiência aí? vou contar uma experiência. Numa dessas bibliografias, eu descobri um livrinho sobre posturas de yoga para criança. E eu comecei a levar essas posturas. É um momento assim de maior interação. Todos eles, se no momento no momento de uma história não há a participação com tanta intensidade,
no momento dos exercícios, né? As posições de cachorro deitado, cachorro sentado, os nomes são os mais variados, né? Posição do gato, posição do cachorro, posição da árvore. A interação é excelente. Quer dizer, agora é um momento que a gente pode passar essas sugestões também, né? E quem sabe os pais vão fazer num nível do yoga para adulto e as crianças vão ali fazendo as posições que a gente sugere, né? Aliás, a gente estava até lembrando que a gente pode, no nosso momento terapêutico com a criança, a gente promover atividades da arte-terapia e que depois eles, numa outra versão, possam, né, juntar os pais. Fiz uma pintura com a Cris, e agora vamos fazer uma pintura aqui também? Quer dizer, a própria criança chegar nos pais, né, e sugerir é muito interessante, né? Porque assim, com outra o trabalho da arte terapia, né, arte terapêutica, né, você vai ativar esse lado criativo. Esse lado criativo ativado, ela vai levar isso. Então, se uma criança, ela já compreendeu, ela já está um agente modificador, ela vai levar isso para o resto da família, entendeu? Então, é muito interessante. Por quê? Porque quando você ativa a energia psíquica da criança. Então, se a criança está com essa energia ativa psíquica funcionando muito bem, não está encapsulando, não está enrijecendo, não vai adoecer. E ela vai levar essa leveza, essa fluidez também para o núcleo familiar. Eles levam às vezes, né? Ou eles presenteiam, né? Que nem eu te contei aquele caso de uma menina que ele presenteou o pai com um trabalho. Meu pai estava tão emburrado que ele fez um trabalho e foi dar para o pai. Pai, para você ficar mais feliz. Então, assim, já levou um momento de leveza, né? De olhar diferenciado para aquele lugar. O pai, caramba, né? O que está acontecendo? Vou me recapitular aqui nesse lugar, né? Teve alguém que perguntou aí, né? Realmente é importante ter horários, né? De atendimento, né? E isso tem que fazer um contrato com o pai. Então, assim, com os atendimentos online, a gente chama primeiro os pais, entendeu? A gente faz um contrato com eles assim, olha, em tal horário eu vou ficar atendendo ele. E a gente pede, né, um lugar, ou o quarto da criança, um lugar onde não seja interrompido, né? Onde que ele tenha a privacidade dele. Geralmente é no quarto das crianças, né? No quarto deles mesmo. E até estava falando com a Lu. A gente acaba conhecendo o quarto deles, né? O espaço, que é interessante, né? Mas faz parte. Coisas que ficam no plano fantasia, de repente, eles podem mostrar. Traz foto, traz algum, né, algum boneco, alguma coisa para mostrar para a gente, para dar essa familiaridade. E quando acontece agora esse momento, você atendendo na casa, quer dizer, está no quarto, mostrar, né, o meu armário, mostrar um boneco. Essa menina mostrou uma casa, né, de bonecas. Ela mostrou a casa de bonecas e mostrou o quadro, que o pai fez um quadro de rotina, né? Ele tem aquela parede pintada, né, que dá para escrever com giz, e ele botou até horário para pintar cabelo. Eu falei, mas para que tanto? Ele falou, porque o cabelo é enorme, eu não vou lembrar. Então ele estipulou o quadro de horários todos ali, entendeu? A rotina. Então ela sabia o que tinha que fazer de manhã, e às vezes acordava, ela já tinha sentado e ligado o computador. Ele estava esperando para tomar café, para depois já ir para aula. Então, ela já tinha aquele esquemazinho na cabeça dela, novinha. Então, ela já tinha os horários e depois ela tinha um horário livre para ela fazer o que ela quiser. Eu também acho importante, Lu, que por mais que a gente tenha atividades em grupo, né, com a família, com os familiares, que a gente também deixa a criança ou adolescente que eles tenham uma atividade sozinhos, sabe? Porque, assim, permitir essa individualidade, respeitar esse espaço é muito importante. Do mesmo jeito que eu posso querer um momento ficar comigo mesma fazendo qualquer outra coisa ou não fazendo nada, eles também precisam desse espaço. Então, assim, nada mais do que agora a gente foi convidado a ficar dentro de casa com todo mundo, a aprender a lidar. Qual é o meu espaço, qual é o teu? Onde está a minha, onde eu estou, onde você está, né? Aprender a lidar com isso. No trabalho respeitar esse limite, né? Isso, respeitar esse limite, né? De cada um ter o seu momento. Até porque então, para não extrapolar, né, essa questão de vou ficar com raiva, ou estou irritado, por quê? Porque não estou tendo meu espaço. Então, dá uma recuada, dá um momento para cada um ter o seu relaxar, né? Relaxar consigo mesmo, pegar seu brinquedo, o pai ver uma televisão, ler um livro, alguma coisa, né, do gênero. Ainda que as pessoas possam não estar tendo muita concentração para ler um livro, né, nesse momento, eu acho que tem muita gente relatando que está com dificuldade de
se concentrar nesse momento. Tem outras atividades que são mais tranquilas e mais divertidas, a gente fica, né? Mas é uma possibilidade. Aquele pai que gosta muito de ler, vai ler e o filho, né? Uhum. Dá aquele relax, ó, deixa o meu pai ler, deixa meu pai não. E Uhum. a gente tem aqui também, o que você diria que é essencial neste momento para mitigar? Mas aí a gente já falou, né? Mitigar o É, confinamento. eu Já acho que tá. assim, uma coisa importante para mitigar também logo esse confinamento que eu vejo que é essencial é manter, né, as relações socioafetivas. As que já existiam, né? Por exemplo, com os coleguinhas, o contato com os avós, não dá para ser presencial, então vamos fazer, né, virtual. Vamos Uhum, lá. Festinhas online. entendi. Nós estamos sendo privados dos ritos, das festas, dos aniversários. Então, assim, vamos comemorar. Sim. Fez aniversário, coleguinha? Vamos chamar uma chamada no Zoom, uma chamada no Meet, para que todo mundo brinque, para que todo mundo se veja ali. Isso é essencial. A gente tem que chamar a Uhum, criança para esse momento agora. Entendeu? Ela tem que sim. sentir que faz parte, que ela tem o pertencimento. Aí com os avós também fazer chamada, entendeu? Eu tenho uma amiga que ela botou os sobrinhos no carro, né? E foi dar o login para outra sobrinha, para a sobrinha que mora mais na frente, né? Uhum. É, tchau, né? Aí as crianças pequenininhas, tudo de máscara. Toma cuidado com você, viu? Ó, usa máscara, não sei o que. É Porque a gente está interessante, orientando, né? né? É Orientando enquanto legal. terapeuta, enquanto pai, estamos orientando para que eles. Não, o papai e o vovô. Não, o vovô, né? O vovô não pode ter contato, porque é mais velho, então a gente tem que preservar. Então fica Uhum. difícil, né? A gente realizar isso. É, Vamos passar na porta do papai, da mamãe, da vovó, para a gente poder ter esse contato, né? Fazer isso. essa. Faz bem tanto pro netinho quanto pra vovó, tá? Então, assim, Com certeza, faz com bem para todo certeza. mundo. Né? A gente tá longe, né, fisicamente, mas a gente não precisa estar longe afetivamente, né? E o que a gente tem descoberto cada vez mais é que o computador ele não deixa a gente longe afetivamente, né? A gente Não. pode ter um contato afetivo, a gente tem uma relação e as crianças têm uma troca muito boa, né? Adulto também, né? Mas criança tem, né? A espontaneidade, né? Essa ludicidade mais ativa, né? Uhum. Eu sempre gosto de trabalhar com esse lado lúdico com adultos também. Eu acho que quando a gente está nessa fluidez, o caminho é mais leve, né, Lu? Uhum. Sim, com certeza. Eu queria contar Eu ia falar um negócio. Ah, Eu queria falar também com relação à eu ia falar. escola. Essa coisa da gente ficar sem internet. Hoje em dia isso não é possível. Se você, né? Ontem eu estava conversando, inclusive, com os meus sobrinhos. Como é que é essa coisa de ficar sem internet? Gente, eu fiquei sem internet ontem e vi totalmente perdido. Como assim? Como é que eu vou fazer? Vou falar com as minhas amigas, vou falar com os meus colegas, com meus avós. Impossível isso. E É, aí a gente está se dando conta, né, de que e a gente está isso. com o tempo. Estamos Uhum. começando a É, ficar com o tempo deixa eu muito contar. Deixa eu dando contar só a tempo. história do. Vamos falar das relações com a escola, que eu acho importante, né? Com os deveres de casa. Uhum. É, o que a gente tem observado, eu e a Lu, né, principalmente assim, é um exagero. A gente está percebendo assim uma demanda muito grande das crianças com a dever de casa, muito dever de casa, muito dever de Isso. casa. Os pais, além de lidarem com toda a situação, né, tudo dentro de casa, ainda tem que ser tutores nessa hora de ajudar com o dever de casa. Gente, é muita coisa, né? Então vamos parar e pensar assim, Isso é muito. o que realmente, né, eu acredito, né, teria maior validade nesse momento. A gente vê a qualidade das relações e como é que a gente está lidando nesse momento. Aí eu queria ilustrar rapidinho, Lu, com um caso daquele meu menino que Uhum. ele está tendo aulinha, né, pelo computador e a professora começou a perceber que ele estava com a câmera desligada, ele ficando com a câmera Isso. desligada. Aí ele Você falou, comentou. aí ela falou com a mãe, que a mãe veio falar comigo, e eu comecei a conversar com ele, trabalhar com ele nesse lugar. Ele falou: eu não quero ter aula assim. Eu não quero Uhum. falar. Ele abria o som só para falar e acabou, mas a câmera ele não abria de jeito nenhum. Então eu tive que começar a Uhum. fazer um trabalho com ele de socialização para ele conseguir assistir a aula. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ele, vamos lá, criar as histórias, ver o que estava acontecendo no mundo dele. A primeira história que ele criou foi o Apocalipse. Eu falei, ó, negação Ver como é que total. estava, Nós né? não estamos tendo tempo de trabalhar os mecanismos de defesa. Está sendo tudo muito rápido. As crianças Uhum. também não tiveram tempo de trabalhar. Então, ele simplesmente falou assim, Sim. me nego a ter esta aula.
Aí a gente começou a fazer muitas criações de história, né? Até ele conseguir entender, e eu conversando com ele sobre o que era esse momento. Até que chegou um momento que eu achei interessante, junto com os pais, né? Fazer um canal no YouTube. Ele joga, né, videogame com os primos e os tios, né? Todos online, cada um na sua casa, né? Onde ele dá dicas. E aí eu avisei a todo mundo, ó, curte lá, curte lá. E ele começou a se sentir mais confiante. A professora da escola resolveu passar 2 trabalhos de grupo, onde ele tinha que dividir a turma em 3. Aí ele começou a se socializar também melhor, entendeu? Ter que apresentar. Mas isso tudo foi um trabalho em conjunto. E o nosso último trabalho foi muito interessante, te contei. Que ele pediu para ele contar uma história, ele contou e de repente ele disse, peraí, tia, desligou a câmera. Eu falei, onde é que ele se meteu, né? Ele entrou para dentro do armário de roupa lá, saiu de chapéu, com um negócio no pescoço, um casaco enorme, e eu comecei a rir, né? Agora eu vou te contar a história. Quer dizer, numa postura completamente diferente, já lidando, né, de um outro formato com esse digital, né? Com esse online, né? Então, ver como que o trabalho arte-terapêutico, a gente foi trabalhando devagarinho, foi fazendo, né, histórias, foi criando, foi formando, né, foi estruturando. Aí nós trabalhamos com diversos materiais, com lápis coloridos, né, com papéis. Para ele, eu tinha feito um kit com tinta. Isso foi um processo, gente, não foi de um dia para o outro. Isso durou já uns 2 meses que a gente está andando nesse caminhar, né? Que dirá até mais, né? Porque a gente já está aí há 3 a 4 meses para de isolamento, né? Pelo menos a conta que eu faço é de uns 4 meses, se não tiver mais, né? Que aí, dependendo da família. Mas você falou uma coisa importante, né? Essa questão da autorregulação, né? Da gente poder ter essa constância com o outro, essa consideração, esse limite, para a gente dar conta desse relacionamento e manter, né, o ambiente saudável e o relacionamento familiar saudável também, Esse né? é super importante, porque olha só, independente, a gente está falando aqui muito de criança, né? Mas isso vale para adolescente e para adultos. Eu tenho jovens adultos dentro de casa e tu também. Então, assim, isso vale para qualquer tipo de relação. Então, o que a gente tem que prestar atenção primeiro? Olhar para o outro, sabe? A gente está sendo convidado a olhar para as pessoas que estão dentro de casa e perceber cada um na sua individualidade. E cada um fazendo parte de um grupo. Olha como é que esse grupo junto, como é que a gente funciona daqui para frente. Sabe aquele do micro para o macro, aquela funcionalidade toda? Então, por isso que às vezes eu me questiono muito com relação a esse dever da escola, porque eu tenho criança que chega assim, tia, eu estou cansado de ficar sentado. Então, assim, será que esse trabalho todo cognitivo, né, de não perder o ano, como é que fica? E como é que fica a saúde mental dessa criança com relação a saber lidar nesse momento de crise? O que eu tenho que me preocupar agora? Então, assim, a gente tem que ter 2 medidas aqui. Essa escola desse menino foi ótima, porque eu consegui fazer um trabalho junto com essa professora, entendeu? Essa mãe também é maravilhosa, interveio. Quer dizer, a gente conseguiu fazer um trabalho a 3 para atingir o que a gente queria. É complicado, né? A gente conseguir acessar a escola, porque está tudo parado, né? Um dos receios era justamente a escola paralisar. E o que essa criança vai fazer? Vai perder o ano? Como é que, né? Como é que isso vai ficar? Pro ano que vem, eu acho que assim, que o débito em termos de escola de conteúdo, a gente, ano que vem, dá um jeito, consegue, entendeu? Mas o débito em termos de memória corporal de registro do que vai ficar desse momento, se não for um momento onde a gente consiga minimizar esse impacto, aí eu acho que é muito maior. Então, vamos pensar nessa qualidade, sabe? Essa qualidade desse tempo que a gente tem com essa criança, né? Com relação à quantidade de conteúdo neste enfoque da escola, tá, gente? Eu não sou contra a escola, não. Eu acho que tem que ter escola, mas eu acho que tudo tem que ter... Tem que ter uma medida, né? Uma medida, né? Isso. Até você não quer falar do seu trabalho, não? Não, eu vou falar. Até porque se a gente não tem esse limite para a criança, não dá esse limite também dos excessos, que dirá como é que ela vai lidar também e não ultrapassar os excessos dela, né? Equilibrar isso para que ela... Bom, eu vou falar aqui rapidamente, gente, de uma entrevista que eu fiz, uma entrevista qualitativa que eu fiz com os pais. Então, uma das perguntas que eu lancei, né? Deixa eu pegar aqui, gente, só um instantinho. Qual foi o sentimento quando soube da pandemia e que seus filhos ficariam em casa por conta da paralisação das escolas?
Então, alguns pais relataram alívio por causa da gravidade da doença e com a possibilidade de deixá-los em casa protegidos. Me deu tranquilidade, né? Mas tive medo que as crianças perdessem o ano. Outros pais disseram: eu tive desamparo, receio, medo, ansiedade por conta do trabalho, porque não ia poder interromper o trabalho. E com quem deixar esses filhos, já que não tinham escola? E que, né, não tem pais para deixar, não tem mais a ajudante, né? Outra pergunta que eu fiz foi: qual a sua expectativa naquele momento e como tem sido a realidade hoje e há quanto tempo vocês estão no isolamento? Então, a maioria me diz que está desde março, então aí já vai uns 3 a 4 meses, né? E, a expectativa é ver como é que vai desenrolar a quarentena. Então, estamos há 4 meses, desde 3 meses de experiência, 3 meses em isolamento, e a experiência está sendo a melhor do que eu esperava. O ambiente tem sido tranquilo, embora a minha mais velha, essa mãe tem mais, esteja com muitas atividades escolares, o que torna a rotina cansativa. Ela sente falta do ambiente escolar e dos amigos. Já o outro filho está de boa em casa. E outra mãe me disse: a expectativa é de longas férias. Tem sido desafiador. Estamos no isolamento desde março e está proporcionando no final de semana mais entretenimentos e o relacionamento tem sido intenso. Poderia ser melhor? Então, a liberdade de sair de casa faz falta. E o fato de estarmos presos em casa priva um pouco a sensação da limitação, né? De você estar o tempo todo só fazendo tarefas domésticas, atividades para organizar a casa, né? Então, essa sensação. E, bom, outros pais disseram não. Por que você, né? O que te dá essa. Por que poderia ser melhor? Porque está tudo bem, a gente está bem, estamos em casa, protegidos, as crianças estão aqui protegidas, a família está bem. A única preocupação é a renda, né? Que se tiver alguma alteração, vai ter uma queda, né? Então, esse é um dos fatores importantes. A gente tem que preocupar com essa criança quando chega, ela está dentro de um contexto. Então, ela não está só com uma coisa, ela está com um contexto familiar, como é que está o pai, como é que está a relação do pai, como é que esse pai está se sentindo, como é que a mãe está também. Ela não cai de paraquedas sozinha, ela vem dentro desse contexto todo, né? A gente tem que se preocupar, né, Lu, com relação aos limites, a gente saber dar os limites. Mas os limites são importantes, mas os limites para todos. Então, assim, quando eu estou dentro de uma casa, né, desenvolvendo justamente esse lugar, né, das inter-relações, o que eu posso, até onde é o meu, até onde vai o teu. É um ótimo lugar para um treino agora, né? E aí eu queria levantar um fechamento, assim, que a gente só tem 5 minutos, né? Isso. Uma questão, né? Então, como é que vai ficar esse retorno das crianças, né? Mais para frente, né? Vamos botar de uma forma geral. Como que vai ser esse retorno da gente? Quando a pandemia acabar, como que nós vamos voltar para essa sociedade, entendeu? Assim, tem crianças que falam: tia, tá bom assim, eu não quero voltar para a escola, não. Tem outras que querem. Sim. Como nós também. Tem gente que já disse: olha, não estou com vontade, né, de voltar, né? Então, a gente tem que... Aquela pesquisa até que você fez pela Fiocruz, que você falou, a grande questão é como é que vão, né? Como é que essas crianças têm uma estimativa de que muita gente, né, vai ter... A gente tem de 1/3, eu estou fazendo um curso lá, de 1/3, a metade da população vai sair traumatizada, quer dizer, ela vai ter alguma repercussão. Então, o que eu tenho estudado é assim, que repercussão é essa de saúde psíquica que essa criança e adulto que vai estar mais lá na frente, né? Eu acho que o nosso tempo está acabando, Lu. E aí, como é que você vai administrar isso aí? Nós temos 4 minutos. Então, para as crianças saírem, estão perguntando a gente o que a gente pode fazer para as crianças saírem do celular. Gente, é dar atividade, ajudar em casa, compartilhar momentos de dança, de atividades artísticas expressivas, né? Que a dança também atividades corporais como a ginástica, o yoga. A gente tem até algumas pessoas que fazem isso, né? Que tem as pessoas aqui que estão entrando aqui na live que elas dão dicas. Você mesmo também dá, né?
de como é que a gente Isso. pode, né, suprindo, né, e dando um outro caminhar para as crianças dentro de casa. Elas esperando também nesse meio familiar, fazer uma comida com amor, né, ajudar a fazer uma Pois comidinha tem uma gostosa, né? atividade, isso, uma É, atividade alquímica na cozinha, né? isso é Dependendo da idade, legal. para ajudar, dá para fazer. Bota as medidas, bota. Eu acho que assim você Aham, consegue tirar a criança um pouco do aham. celular, do jogo. É. E Você é tem só que ter perceber interação, né? também quando a criança estiver cansada. Eu acho isso muito especial. A gente Sim. fica cansado, eles também ficam, né? Tá? Que Uhum. precisar, né, de muito, né, acolhimento, né? A Pri até botou aqui, eles já passavam por um esgotamento. Eu também acho, sabe, que tem às vezes um ritmo muito acelerado. Então, assim, está sendo um momento de Uhum. repensar. É um Isso. repensar, é um novo ritmo, é um novo momento agora, né? Que todo mundo tá vivendo, né? Não é porque a gente está em casa que a gente está, né, acumulado, como a gente já, É. né, comentou. Então, essas são Aham. as dicas que eu acho que a gente, nesse momento, pode passar, né, para as pessoas. Sim, sim. Tem até mais Atividades, coisa, né? É, não algumas são delas, né, dicas, né? atividades Não são lúdicas, dicas, né? expressivas, É, materiais de arte, se a gente puder, é, né, auxiliar. é. No terapêutico, a gente trabalha com a arte terapia e no momento de lazer, a gente usa os materiais para trabalhar em conjunto com os familiares, né? Pode pegar uma tinta, pode colorir, pode montar alguma coisa com sucata. Aí fica a criatividade para cada um, né, Uhum. se É, organizar eu acho só estando que junto, né? eu acho que depois que você ativa esse lado criativo, né? Essa pulsão, né? Essa energia psíquica, ela vai atuar em todos os lugares, né? Então a gente pode escrever, a gente pode fazer alguma outra coisa dentro de casa, entendeu? Um Sim. lanche, uma coisa. Você vai estar atuando neste lugar. E isso vai estar trazendo leveza. É isso que é importante nesse momento agora. Isso. Leveza, né? A É, fluidez nesse momento. Que a gente tenha um é, momento familiar que esteja todo mundo mais harmônico, percebendo que cada um é. está passando do seu jeito, da sua forma, por esse De momento forma também de mais positiva. estresse, né? Tá Sim, todo trazendo mundo palavras sendo. leves, né? Coisas, Isso é super frases importante, né? Uhum. positivas. Eu acho que nesse Isso é momento é muito importante, passar sim. amor, né? Acolhimento, amor. Sim, Isso, acho sim, que isso é a base de sim, tudo, né? Eu acho que o que sim. mais, né? E aí vamos aguardar, né? O nosso retorno para ver como é que vai ser. Mas nesse momento, acho Aham. que é isso. Ah, eu quero dar Acho que muitos vamos abraços quentinhos, igual o Olaf. dar Não tem tchau. Um jeito. minuto. Cris, dá tchau. Um minuto. Gente, Gente, obrigada, tá? Pela um beijo, participação. Cris. Muito obrigada. A Obrigada, gente vai Lu. deixar gravado. Vai dar Tá para bom. gravar. Vai Muito ficar obrigada. live aí. Um beijo, Beijo, gente. obrigada a você Tchau. por ter aceito meu convite. Um beijo, gostei muito. Parceiro.